gostaria que aqueles que, se possível, ficarem em pé, para que juntos possamos fazer uma oração. Vou pedir para a irmã Francinice, a irmã Fran, possa orar nesse instante. Irmã Fran. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia de vida, graças te damos pela oportunidade que temos de chegar à tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Sim, Deus. O Senhor é o nosso Pai, nosso Criador, Redentor, e por isso somos gratos. Ó Pai, neste momento nós te pedimos por esta aula, abre o nosso entendimento, Pai. Seja com o nosso professor, que ele saiba transmitir o que realmente precisamos para continuarmos sendo servos, Senhor, imitando a Ti, ó Pai. Sim. Obrigada pelas Tuas bênçãos derramadas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar, por favor. Muito bem. É uma bênção estar aqui. Amém, irmãos? A parte da manhã, muitos estão em suas casas, né? No colchão confortável, mas nós fomos desafiados a estarmos aqui para estarmos juntos, né? Lendo, participando, aprendendo e ensinando aqui a palavra de Deus. E a lição que nós iremos conversar nesta manhã, a lição 7, que tem como título Os Trabalhadores na Vinha, que é uma parábola que Jesus havia falado há muito tempo atrás, e baseado nessa palavra, nós iremos conversar com os irmãos nesse domingo, e daí tiraremos alguns conceitos, né? E algumas coisas que no dia a dia possa ser utilizado para que nós possamos melhor servir a Deus e para que nós possamos ter um entendimento melhor desses ensinamentos. Mas antes, o autor nos recomenda ver um videozinho, ver se a Rebeca, eu dei um trabalho para a Rebeca colocar esse vídeo em cima da hora. Ela falou assim, olha, manda um pouco antes, né? E a Rebeca teve que se esmerar ali. Eu falei, mas se não conseguir, não tem problema, Rebeca. E aí nós vamos ver um vídeo bem curtinho, que tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos falar dessa lição. Vamos ver se é possível. Se ficar muito claro, a gente olha um pouquinho para aquele lado que fica mais nítido, se tiver muito claro. Da Via Leste, Steve Mullins, Wallace Spearman, Houston Bolt, Alonso Weber, atenção, na Highland 6, John Stark, Sean Crawford, Ocho, 1,95 m, Usain Bolt. Agora é hora do show! Está no debate, flechas por todo lado, o revólver, tá bonito, Bolt! Tá bonito, Bolt! Apesar da queimada falta, da largada falta, ele mantém a tranquilidade. Ele comanda o show, está em silêncio dessa vez. Vamos atender. Posicionamento das mãos, vamos para a largada dos emblos, com Bolt na pista, Bolt na reta no 5. Aí a largada, vamos ver Bolt na curva. Bolt acelera a curva. Será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo. Ele parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não falte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200, voltando a desembarcar no limite. Temos recorde. Temos Bolt. E Bolt é garantia de recorde. De monstro, de fera. E de planeta e os irmãos. 19, mais um número cabalístico. Wesley Bolt e Jennifer Bolt com certeza estão aqui no estádio vibrando e muito felizes por esse resultado. Wallace Spearman fica com a terceira posição. Sean Crawford os braços de Bolt. É isso aí, talvez o que isso aí tem a ver com escola dominical, né? Muito bem, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí o autor pediu para a gente colocar esse vídeo, né, como sugestão. Alguém já ouviu falar nesse homem, Usain Bolt? Quem já viu, levante a mão. Esse evento, bastante gente conhece, hein? Os irmãos estão antenados. Esse atleta é um jamaicano, e esse evento ocorreu na Alemanha em 2009, onde esse homem, ele alcançou uma marca histórica, ele alcançou em 200 metros
19 segundos e 19 décimos. Até hoje ninguém quebrou esse recorde, o Cris. Até hoje ninguém chegou a isso. Então, em 2009, ele alcançou esse êxito, né? O homem mais rápido do mundo, de 2009, nós estamos em 2026, ninguém quebrou esse recorde. Mas o que esse homem fez para chegar a isso, né? Disciplina, trabalho duro, uma boa alimentação balanceada, não é? Treinos rigorosos, e também uma disciplina fora do comum para poder alcançar esse êxito. E ele chegou em primeiro lugar, né? Humanamente falando, chegou em primeiro lugar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Que tem um trecho desse texto que nós vamos ler, em Mateus capítulo 20, que ele fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos, e a gente vai entender um pouco sobre essa parábola. E os irmãos, se puderem, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 1. Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Como o irmão Helder nos colocou esse tempo aí, a gente vai ler. Eu queria que os irmãos acompanhassem suas Bíblias aí, por favor. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, um pai de família, que sai de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide-vos também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, dizendo estes derradeiros trabalhadores: só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faças agravo, não ajutaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o meu, o que é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, meus irmãos? Então, esse texto que nós iremos falar nessa manhã está em Mateus capítulo 20, sobre esse tema que é os trabalhadores da vinha. Vou pedir para a irmã mudar um pouco aí. Vamos lá, agora sim. O alvo dessa lição, né? Você será capaz, nós seremos capazes de aprender que Deus não dá importância, não tanto à quantidade de trabalho, mas ao espírito com que trabalho é feito, como que o trabalho é feito. Sabe aquele monte de coisa que é feito, mas é ali a dedicação que cada um coloca naquilo que está fazendo para Deus, né? Aquele tempo que é dedicado, aquele momento que você realiza algo para Deus. Um momento como esse que nós deixamos nossos lares para estar aqui, né, em comunhão, ao vivo e a cores, né? Não estamos ali de uma forma virtual, como muitos têm optado por
salvo aquelas pessoas que fisicamente não têm condições, né? Ou está em outros locais distantes, ou está numa viagem, ou a trabalho, não tem como vir presencial. Mas, se possível, venha de uma forma presencial, porque é muito melhor a gente estar ali em contato, em comunhão, vendo as pessoas, né? E ouvindo as pessoas ali ao vivo, porque nada se compara a isso. Então, nós temos que fazer dessa forma. Mas o espírito com que o trabalho é feito, e nós seremos também capazes de saber, compreender os ensinos expostos na parábola dos trabalhadores da vinha, entender a mensagem destinada aos leitores modernos, sentir, perceber a importância do ânimo e da motivação com o trabalho do Senhor, que é o mais importante do que a quantidade. Como eu falei, é o tempo dedicado. Então, irmãos, muitas vezes, eu sempre digo que Deus, ele não vai chegar e se manifestar ali de uma forma mirabolante para que a pessoa saiba que ele é Deus. Não. Teve um momento específico que Deus fez isso, mas ele não vai fazer sempre isso. Se nós estivermos esperando que Deus vai falar com uma jumenta, como falou lá em Balaão lá, esquece. Foi o único. Foi naquele momento. Deus vai sempre usar pessoas motivadas, pessoas de bom ânimo, para abençoar outras pessoas, amém? E nós acreditamos assim, e assim muitas vezes ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa no trabalho, na hora da janta ali, falei para ele o seguinte, na sexta-feira, que é muito comum que em alguns momentos nós, pessoas que somos dependentes de Cristo, nós caminhamos até a casa de oração, a igreja. Tem momentos, sejamos honestos, irmãos, tem momentos que nós só temos aqui o corpo, porque a alma não está aqui, o espírito não está aqui. Talvez estão tantas turbulências, tantas circunstâncias negativas, mas nós viemos mesmo assim. E naquele momento que nós estamos aqui, um hino cantado, uma oração feita, uma palavra explicada, muda todo o cenário, porque Deus usou alguém para fazer isso, para falar conosco. Isso é uma realidade, já aconteceu comigo várias vezes. E isso, meus irmãos, é a presença de Deus em saber que Ele usa os seres humanos. E nós fomos chamados para ser usados por Ele, usados por Ele. E nós temos que ter, quando nós estivermos assim, Senhor, nos dá ânimo, Senhor, nos dá motivação, nos dê alegria em te servir, não em quantidade, mas em qualidade, para que pessoas possam se fortificar em Ti através de uma atitude que o Senhor tem capacitado a cada um de nós. Essa é a razão, irmãos, da vida cristã, que nós vamos aprender um pouco aí com essa parábola. Agir, dedicar-se ao trabalho para o reino de Deus, com as melhores motivações e a boa vontade. Trabalhar firmado no Senhor e nas recompensas eternas. Meus irmãos, nós não fazemos para nós. É um trabalho voluntário. É um trabalho que cada um de nós não espera nada em troca. Não podemos esperar esse reconhecimento das pessoas, porque nós iremos nos decepcionar. Então, a nossa visão, o nosso foco, a nossa dedicação, as nossas motivações, elas têm que estar sempre no Senhor nosso Deus. E aí, irmãos, as recompensas, elas virão. Muito bem, Jesus contou a parábola dos trabalhadores na vinha, ele usou para ilustrar o reino de Deus, onde até mesmo os últimos serão recompensados, igualmente aos primeiros. E isso ressalta a generosidade e a justiça de Deus. A justiça de Deus é a perfeição, irmãos, estabelecida aqui na terra. Devemos sempre olhar para a justiça de Deus. A parábola faz parte da resposta de Jesus à pergunta de Pedro:
eis que nós deixamos tudo e te seguirmos, o que receberemos? Pedro fez essa pergunta para Jesus, aí do lado em Mateus 19, 27, eu vou ler aos irmãos, está escrito assim, como falamos, e Pedro, a herança da vida eterna é o título. Então Pedro respondendo disse, mas antes, olha só, 26, e Jesus olhando para eles disse, aos homens isso é impossível, mas para Deus é possível, tudo é possível. Então Pedro respondendo disse, eu estou lendo no versículo 19 de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Então Pedro respondendo disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Pedro é sempre proativo, né? Sempre ali assertivo, ele fez esse questionamento. E aí, nesse contexto, Jesus está dando uma resposta também a Pedro e aos outros, e também, possivelmente, a nós, sobre essa parábola. A parábola tem duas afirmações repetidas, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros, em Mateus 19, 30. Já em Mateus 20, 16, que nós lemos, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que confuso, né? A parábola tem duas afirmações, mas vamos avançar. Jesus disse que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele estava ensinando que o reino dos céus, a ordem das prioridades é diferente da do mundo. Deus valoriza a humildade, o serviço e a fidelidade, não a posição social ou o tempo de serviço. Olha que interessante, e nós vamos chegar lá. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem aí 60 anos na igreja. Ele tem que chegar primeiro? Não necessariamente. Nessa colocação de chegar em primeiro, né? De repente, uma pessoa com tempo bem menor, ele pode realizar coisas notáveis. Não que essa pessoa com 60 não fez, não realizou. Mas é notório, irmãos, que Deus vai sempre, voltando a dizer isso, vai sempre usar pessoas de diferentes maneiras, em diferentes épocas, e talvez umas mais que as outras. Quando Jesus falou assim, olha, que chegaria um período em que pessoas fariam obras até maiores que ele, que o próprio Jesus. Ele disse isso. Se a gente for ler na história, algum dos irmãos já ouviu falar num evangelista chamado Billy Graham? Quem já ouviu falar? Billy Graham, boa parte dos irmãos aqui. Viveu em diferentes épocas. O público que Billy Graham, ele evangelizou, veio aqui no Maracanã, num determinado ano, final de 70, se eu não estiver enganado, e no estádio do Maracanã, uma multidão, o alcance das multidões, né? Talvez, irmãos, humanamente falando ali, em relação a público, alcance, ele fez maior, humanamente falando, tá, irmão? Não estou falando que Billy Graham, estou deixando bem claro para os irmãos, estou falando humanamente falando, o alcance de pessoas por uma pessoa. Foi muita gente que ele alcançou. Eu não sei se os irmãos sabem, mas esse homem Billy Graham, ele foi por muito tempo conselheiros de vários presidentes americanos. Por vários anos, ele foi recebido lá na Casa Branca para dar conselhos ao presidente. Você imagina, irmão Vandes, que olha onde alcançou o nome de Cristo, chegou para um presidente, não foi só um, vários, ouvir conselho de um homem que temente a Deus, que homem é temente a Deus, um homem que falava de Cristo, um homem que exaltava o nome de Deus. Isso é uma bênção, amém, irmãos? Então esse homem alcançou, não é? Alcançou uma posição muito diferenciada. Mas aqui, nesse contexto aqui, cada um de nós, a nossa posição social, o nosso tempo de serviço, não nos garantirá
o primeiro lugar no reino, né? Jesus está dizendo os discípulos devem dar atenção à pergunta de Pedro. Em vez de sermos o primeiro, eles podem ser os últimos. Não parece justo, não é? Mas a justiça dos céus, a justiça do reino dos céus é diferente da justiça desse mundo. A parábola ilustra a verdade sobre o reino dos céus, que são totalmente diferentes daquilo que nós pensamos e acreditamos. Mas o que nos alegra e o que nos dá motivação é que nós iremos para esse reino dos céus, porque quem garante isso? O próprio Cristo, amém, irmãos? O próprio Jesus, ele acrescenta, ele nos dá essa garantia eterna. Deus tem padrões diferentes dos nossos em relação à maneira pela qual ele trata o seu povo. Ele tem formas diferentes, ele tem padrões diferentes de tratar com cada um de nós. É interessante a particularidade com que Deus dá dons aos homens, como foi lido aqui em Romanos, né? Uns para professores, outros para doutores, outros para pastores, outros para... Tem pessoas que têm o dom de visitar, de orar, a companhia da pessoa é agradável. Tem pessoas que ela tem uma característica diferente de atrair as pessoas. Tem pessoas que têm um imã, sabe, irmãos, para poder trazer coisas boas. E você tem prazer em estar perto da pessoa. Por quê? Deus dá dons aos homens e os padrões dele são diferentes dos nossos. Os padrões de Deus são diferentes do nosso. Mas ele tem um único objetivo, de que as pessoas voluntariamente possam fazer essa obra gloriosa, né? Que é falar do grande amor de Deus através de Jesus. Jesus não estava dizendo que todos os últimos serão perdidos, ele não disse isso, ou estarão fora do reino de Deus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. E ele não falou que, vocês estão fora, não. Muitas surpresas acontecerão. Muitos que hoje são considerados pilares da igreja serão os últimos, enquanto muitos que nunca tiveram a posição de destaque na igreja serão os primeiros no dia do juízo. Olha que interessante. Talvez, na nossa cabeça, humanamente falando, aquela pessoa de destaque, aquela pessoa que articula, aquela pessoa que tem o poder da comunicação, aquela pessoa que está à frente, talvez aquela pessoa que... Pode ser que ela não seja o primeiro ali, viu, irmãos? Olha que surpresa que possamos ter. Por quê? Os padrões de Deus, irmão Sueli, são diferentes dos nossos. A forma de analisar são totalmente diferentes dos nossos, né? Então, às vezes, a gente tem na nossa cabeça, né? A gente fazemos isso, de colocar, talvez, ali, pessoas que nós conhecemos, falar assim, essa pessoa aqui, ela é diferenciada, e tal. A gente cria esses modelos mentais em nossas cabeças, e aí a gente tem isso, né? E acaba destacando isso. Mas isso também, irmãos, é notável, é notório isso que aconteça, porque a gente consegue enxergar ali o destaque da pessoa, né? Das pessoas que estão ali à frente de trabalho, ou na música, ou na ministração, ou na pregação, enfim, em todas as áreas que Deus dá o dom a essas pessoas. Mas, por outro lado, uma pessoa que não tem muito destaque, que nem aparece ali, né? Pessoa que está ali como é que eu disse, na anonimato, né? A pessoa anônima ali, na igreja, está no banquinho. Não nos enganamos, mas pode ser que essa pessoa, ela terá um destaque maior no reino dos céus. Por quê? Os padrões de Deus não são iguais aos nossos. Deus não olha o lado externo, Ele olha o coração, né? E aí, meus irmãos, o que nós podemos fazer? É sempre fazer as coisas com humildade, com amor, com motivação,
com voluntariedade, né? Eu sempre digo essa palavra, irmãos, que louvado seja Deus, Deus tem nos dado essa graça, né? De fazer as coisas sem esperar nada em troca. Não podemos esperar nada em troca, porque a obra de Deus não é uma instituição financeira, porque eu vou dar isso para receber aquilo, não. Esses ensinamentos neopentecostais que muitas vezes ensinam por aí, né? Olha, se você vir para Jesus, Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo. É uma consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação que você alcançar esses êxitos materiais. Mas o que Cristo quer ensinar de fato é interior, é que nós possamos ter uma riqueza interior e transmitir essa riqueza a outras pessoas, para que mais pessoas possam alcançar esse reino e conhecer esse Cristo que nós conhecemos. É isso que ele pede para que nós possamos fazer. E aqui a gente observa esse contraste também, a contratação dos trabalhadores na Palestina. A colheita de uva acontecia no mês de setembro, né? Como diz aí o dono da vinha, uma pessoa que era um empresário que tinha lá uma plantação de uvas, né? E aí, ele no mês de setembro, ele contratava uma quantidade maior de trabalhadores para a colheita. E ele viu que numa praça, por quê? Logo em seguida tinha um período de chuvas, para que não houvesse perda na lavoura, na safra, ele contratava uma quantidade maior de trabalhadores para a colheita dessa produção. Às 6 horas da manhã, o dono da vinha recrutou o primeiro grupo de trabalhadores. Ele foi lá e recrutou o primeiro grupo de trabalhadores. Depois ele recrutou um novo grupo de trabalhadores a cada 3 horas. E até às 6 horas da tarde, foi um ato generoso do dono da vinha. Quando o dono da vinha contratou o primeiro grupo, ele acertou com eles que receberiam 1 denário por dia. Era um salário normal para um dia de trabalho. Ao contratar os outros, o salário não foi especificado. É como se eu dividisse aqui a sala em alguns grupos, e o primeiro grupo que começou a trabalhar, eu falei, vocês vão ganhar 1 denário, que é o ordenado, né, o salário que pagaria para que as pessoas trabalhassem o dia inteiro. Só que para o segundo e o terceiro grupo, eu não mencionei o valor, o dono da vinha não fala o valor que ele iria pagar, não é? Somente para o primeiro. E aí, meus irmãos, no final do dia, houve ali uma surpresa que o texto diz aqui, Às 6 horas da tarde, a hora do pagamento, 2 surpresas surgiram. Primeiramente, começando pelos últimos, indo aos primeiros. Ele chamou ali os últimos trabalhadores, né? Aqueles que foram contratados por último, a equipe que foi contratada por último. E a segunda surpresa foi que todos receberam a mesma remuneração. Naturalmente, os que foram contratados primeiro esperavam que os outros recebessem menos, mas todos receberam o mesmo valor. Se nós, vamos brincar um pouco com os irmãos, se nós tivéssemos esse grupo aqui, tivesse feito parte do primeiro grupo, que trabalhou talvez uma carga horária um pouquinho melhor, em tempos adversos diferentes, o que vocês acham? Se ele ficar indignado, fala, mas peraí, você vai pagar mais para o outro que chegou depois? Isso não é justo. Humanamente falando, o que vocês fariam? Eu vou dar o microfone para os irmãos, mas é coisa rápida, irmãos. Ô, Fran, você pode auxiliar? Alguém quer falar alguma coisa? Mas tem que ser rápido, porque o irmão Helder já me deu uma chamada ali. Irmão Vance, o que não acha, irmão Vance? Nós trabalhadores ficamos revoltados, né? Bom dia, irmãos. Eu vejo isso assim, né? Mostra muito da natureza humana. Eu ficaria indignado. Poxa, trabalhei 8 horas, o camarada chegou, trabalhou 1 hora, ganhou a mesma coisa. Aí você falou de justiça, o irmão falou, é justo isso? Poxa, foi o que o empregador contratou, é justo. Se ele contratou, toma um dinheiro. Mas você vê como o ser humano ele é tão ferrenho quando o dono da vinha, ele não só é justo com aqueles que trabalharam 1 hora, mas ele é generoso. Ele foi generoso, deixou de ser justo. Não,
para vocês, eu vou pagar a mesma coisa. Então, ele foi generoso. Mas você vê como ficou o íntimo daquelas pessoas que trabalharam 8 horas? Indignados. Então, Deus é assim, né? Ele é justo, mas tem vezes que ele é generoso. Não quero só isso. Não, toma igual, você chegou por último no reino do céu, mas você vai ter o mesmo lugar lá no céu. Irmão Vanessa, é isso, cara, é justamente isso. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer? O irmão Félix. Porque assim, vamos pensar. Talvez aqueles trabalharam uma carga horária maior. Mas será que a qualidade do trabalho observada por o dono da vinha foi o mesmo? Será que aquele grupo que trabalhou depois ali não teve mais produtividade, a qualidade oferecida no trabalho? O texto não fala isso, nós vamos conjecturar aqui. Aí o que acontece? Ele, para ser justo, ele pagou todos iguais. O valor que ele combinou lá no início, lá de 1 denário, que o dia inteiro, ele pagou para todos. Para que, se fosse no Brasil, ia ter ali um processo trabalhista, porque aqueles reivindicaram que teria que ganhar mais. Aí o pessoal entraria com uma ação no Supremo Tribunal Federal, e aí vai, irmãos. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Irmão Félix, por favor. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Uma das coisas que me encanta na palavra de Deus são os paradoxos de Deus. Mateus fala, felizes os que choram, e vai por aí afora. E no tema da lição de hoje, nós temos um paradoxo de Deus. A gente se preocupa mais com o que está acontecendo com os outros do que está acontecendo com a gente. Primeiro, não combinou um denário? Está combinado. Agora, só porque ele ganhou o mesmo que eu em mesmo trabalho, eu já me preocupo. Eu não estou preocupado se Deus foi justo comigo, estou preocupado porque com o outro. Em São Paulo escreveu aqui aos Coríntios 9, 24 a 27, focado exatamente naquele vídeo que nós vemos. Isaiah Bolt, ele fez aquele tempo maravilhoso e ele ganhou o prêmio. Quem veio depois, não ganhou. Mas Paulo diz, ao paradoxo de Deus, que nós vamos chegar no céu. Nós estamos numa carreira. Aleluia. E quem chegou primeiro, recebeu o galardão, vitorioso. Quem chegou depois em segundo lugar, também recebeu o galardão, recebeu a medalha, vitorioso. E nós, que estamos chegando agora, graças a Deus, se formos fiéis, vamos pegar a mesma medalha que os primeiros, vitorioso. Essa é a lição de Deus para nós, isso aqui. Os paradoxos de Deus, a justiça de Deus é uma coisa tremenda. Que Deus nos abençoe a abraçar com alegria e servir com alegria. E parar de olhar para os outros e começar a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém. Obrigado, irmão Félix, pela contribuição. Mas é isso, meus irmãos. Mas Deus é injusto porque Ele não fez ali daquela forma. Eu acho que, irmãos, o texto traz, eu gostaria que os irmãos guardassem isso em seus corações, essa palavra, generosidade, que falta muito para nós, generoso. A gente ser generoso com as outras pessoas, às vezes nas falas, nas atitudes, em cobrar aquilo que muitas vezes nós não fazemos. A gente quer excelência de outras pessoas, nós queremos que as pessoas façam, mas nós não fazemos, irmãos. Lembra que os fariseus, os escribas, eles fechavam tanta porta, com tantas regras, que talvez nem eles conseguiam passar. E Jesus veio para dar liberdade, amém? Não libertinagem, liberdade. Lá diz assim, olha, se pois o Filho vos libertar, em João 8:36, verdadeiramente sereis livres. E em 32 antes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade que Jesus propõe, eu sempre digo, irmãos, é de você rejeitar tudo aquilo que as pessoas acham que é comum. Falar mal é comum? Rejeite. Tratar mal as pessoas é comum? Rejeite. Ficar falando ali, sabe, exigindo, não podemos compactuar com isso. Sejamos generosos, meus irmãos. Esse aqui é um dos principais pontos aqui desse texto. O dono da vinha, ele foi generoso com aqueles trabalhadores, não é? Ele pagou
o valor que era para pagar o dia inteiro, ele pagou para todos, né? Aqueles homens estavam, os irmãos lembram no texto que nós lemos, eles estavam ociosos na praça, eles estavam ali sem trabalho, não tinha trabalho para eles. E o dono da vinha levou, né, deu-lhes trabalho e pagou igual a todos. Houve ali, é bem verdade, aquela insatisfação, né? Ele até perguntou, você está me questionando porque eu paguei da mesma forma? Você está me questionando porque eu estou fazendo isso? Ele questionou alguns trabalhadores. Mas o ponto aqui também é que a gente tem que olhar aqui, trazer um contexto para a nossa realidade. Quando algum irmão ou irmã se destaca em uma coisa ali na igreja, nós temos que louvar a Deus e ser grato pela vida dele. Não querer competir, sabe, irmãos? Quando a gente pega uma pessoa que faz aquilo bem feito, chegue para a pessoa e fale assim, louvado seja Deus, sua vida me abençoou com isso, com esse dom, na música, em qualquer área, sabe? Por quê? Não que você vai paparicar a pessoa, não é isso, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, dá honra a quem tem honra, honrar as pessoas, não é? Se você for fazer um apontamento para a pessoa, faça com generosidade, com prudência, com cautela, com gentileza, com educação. Você não vai falar de uma forma áspera, sabe, irmãos? Porque Cristo não faria isso. Cristo não faria isso. Seria você melhor que Cristo? Seria você mais capacitado que o nosso Criador? Então, irmãos, sejamos generosos. Sejamos generosos. O senhor Davi mostrou que cumpriu aquilo que foi negociado no início. E disse que tinha o direito de pagar o que queria os outros, ele era o dono. Ele poderia pagar mais, né? Mas ele pagou igual a todos. Os padrões de Deus são justos e generosos. Deus sempre tende para o lado generoso em relação aos seus filhos. Devemos aprender que tudo é pela graça e não por... É isso, irmãos. Está aí a resposta. Tudo é pela graça e não por merecimento. Mas eu estou fazendo isso aqui, eu acho que eu mereço. Será, irmãos? Os padrões de Deus são diferentes dos nossos. Se você, muitas vezes, no seu trabalho lá, né, trabalhar um pouco a mais, né, da sua carga horária lá negociada na empresa, você vai receber porque merecidamente você fez aquilo, humanamente falando. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós somos agraciados por Deus de graça. Os irmãos lembram que certa vez o irmão Helder, ministrando aula aqui sobre a graça de Deus, a graça de Deus é tão maravilhosa, irmãos, a salvação em Cristo é totalmente gratuito. E é tão gratuito e de graça que não precisa pagar nada, que as pessoas não acreditam que é de graça. E ele deu um exemplo, ele pegou os livros aqui, acho que ele foi dar para a pessoa, está aqui, agora é seu, de graça. Não, ninguém dá nada de graça, está aqui, de graça, pode pegar. Porque as pessoas, elas criam regras, irmãos, com essa questão. Mas, como o irmão na oração disse que a graça nos surpreendeu, né? E essa graça, meus irmãos, é a grandeza de nós estarmos aqui. A graça que nos alcançou. A graça que fez nós enxergarmos o nosso lugar de seres humanos frágeis e limitados. E aí nós reconhecemos esse grande amor de Cristo. E a gente olhando, irmãos, para a história, né, para a genealogia, e a semana a gente está, acho que toda a igreja foi desafiada a ler a Bíblia inteira novamente. Eu estou me esforçando o máximo para estar na frente, sabe, para não deixar eu ficar no dia. Estou aí uns 8, 10 dias na frente. Estou lutando aí contra o tempo. E aí eu cheguei naquele ponto daquela moça que não era judia, a Ruth. E a Ruth se casou com Boaz. E Boaz teve um filho que chamou Obed. E Obed
foi o pai de Jessé, foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Quem foi Davi, irmãos? Um homem extraordinário, um homem que fez história, mas tudo de uma mulher. Olha só, essa mulher foi tão fantástica que na genealogia de Jesus aparece o nome dela lá e não era judia. Você já pensou como os padrões de Deus são diferentes? Como essa generosidade de Deus, desculpem, usar pessoas, momentos, tempos diferentes dos nossos, porque nós queremos, muitas vezes não são dessa forma. Então, amados irmãos, a grandeza desse homem chamado Jesus, que chegou até nós, veio até nós, e cada um de nós aqui o reconheceu como soberano, como rei, como príncipe da paz, aquele que rege todas as leis físicas, materiais, espirituais. E a gente olha, irmãos, para alguns textos e a gente fica encantado com a grandeza de nós não reconhecermos isso. Quando Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, ele coloca de uma forma clara, assertiva e objetiva, destacando a grandiosidade e a deidade de Cristo como Deus. Ele diz que depois que Jesus pagou todo o preço, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome. Irmãos, imagine isso. Você conhece alguém importante na atualidade? Conhece alguém importante? Alguém? Quem é, na atualidade, na sua visão, importante hoje, que está em evidência? O próprio Donald Trump, o próprio nosso presidente também é bem conhecido, irmãos, com coisas, vamos falar assim, é conhecido, as pessoas conhecem. Só que, meus irmãos, nenhum deles passará para outra época. E o nome de Cristo, ele é soberano em todos os tempos. Em todos os tempos. Em todos os tempos. E a Bíblia relata isso de uma forma clara. Que todos os homens, todos, se dobrarão diante dele. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, os querubins, os serafins, os anjos se prostram diante desse homem chamado Jesus. Os demônios, todos, o homem, um homem comum, todos se dobrarão diante dele. Você conhece alguém com esse poder ilimitado? É o Jesus que nós conhecemos. E é por ele que estamos aqui nessa manhã, amém, irmãos? Nós estamos aqui para reverenciá-lo, para mostrar, olha, Jesus é o rei. Ele é generoso, né? Ele nos deu uma oportunidade nova, porque nós estávamos perdidos. Se nós formos aqui escutar a história de cada um de vocês que estão aqui, o que era a sua vida antes de Cristo, o que Cristo mudou em sua vida, a transformação que houve na sua vida, através desse reconhecimento, desse grande amor de Deus, através de Cristo Jesus. Não pelo merecimento que nós tínhamos, mas pela graça que nos foi dada através de Cristo Jesus. E é por isso que nós nos alegramos nele. A graça de Deus não está limitada por nossos conceitos de justiça, como o irmão Vânios falou, nós queremos justiça, nós queremos isso, queremos... Não são assim, irmãos. As suas dádivas estão além daquilo que merecemos. As dádivas de Deus estão além daquilo que nós merecemos. Primeiramente, era uma lição para os discípulos. Eles esperavam um tratamento especial do Senhor, porque Pedro diz, olha, eis que nós deixamos e te seguiremos. E te seguimos, o que nós ganharemos com isso? Houve uma pergunta ali que Pedro fez. E aí, primeiramente, Jesus deu essa resposta através de uma parábola para Pedro. E aí serviu também de exemplo para toda a humanidade. E para nós também nesse dia. Que nós possamos guardar, meus irmãos, essa palavra. Justiça e generosidade. A justiça de Deus tem um outro padrão, não é? Às vezes a gente fica pensando também, uma pessoa que a gente viu histórias, momentos, exemplos de pessoas que
vamos dizer uma linguagem popular, andou torto o tempo todo, uma vida totalmente desequilibrada. E talvez ali nos últimos momentos da sua vida a pessoa aceitou Jesus e foi para as mansões celestiais. E a gente, humanamente falando, nós questionamos, né, Fran? Mas como pode? Essa pessoa aí só fez coisa errada. E eu fiz certinho tudo ali desde criancinha. Por que isso? Mas, meus irmãos, tem coisa que nós não conseguimos compreender. Esses padrões de Deus são totalmente elevados. E nossa mente humana, nós somos limitados em compreender esses padrões. Mas, como diz lá um dos autores brilhantes, um dos homens mais notáveis que já viveu nessa terra, eu estava até falando com o irmão Vanso semana passada, Moisés. Moisés escreveu um texto lá em Deuteronômio que diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós e os nossos filhos. Depois, os irmãos, que são incompreensíveis para nós, e a nossa mente não consegue compreender essas coisas. Mas o que é compreensível para nós é que Jesus veio, Ele viveu como homem aqui, e Ele nos deu uma oportunidade de reconhecer essa soberania de Deus, e que nós possamos, e que nós tivemos essa rica oportunidade de pertencer a esse reino de Deus, ao reino, não ao reino dos homens que são injustos, são cheios de preconceitos, de segundas intenções, de corrupção, não é? Orem pelo nosso país, né, irmãos? O nosso país está aí mergulhado numa crise, que essa crise dessa vez pegou todas as instituições, pegou a política, pegou o judiciário, pegou o empresário, pegou o banqueiro. Essa crise do Banco Master, se for a fundo, vai desvendar muitos mistérios. E eu aqui faço essa petição aos irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas na atualidade nós temos um ministro no Supremo Tribunal Federal, que o nome dele é André Mendonça. Esse ministro ele é um homem cristão, e ele foi escolhido para ser o relator desses dois casos emblemáticos, que é a roubalheira no INSS e o Banco Master. Então esse homem, ele tem a oportunidade, eu creio, irmãos, dada por Deus, para revelar tudo aquilo que está na escuridão em relação às coisas desse país. Orem por ele, André Mendonça. Ele é aqui de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso. E ele, meus irmãos, lendo a história dele, ele é um homem com uma capacidade jurídica formidável. E ele é pastor dessa igreja, mas ele não recebe salário, por opção dele. 1 centavo de salário. E é uma igreja grande em Pinheiros. E ele está lá no Supremo Tribunal Federal. Então, orem por esse homem, para que haja justiça, para que Deus use de generosidade para com ele, né? Protegendo a sua família. Porque assim, meus irmãos, quando há uma descoberta, os demônios ficam em fúria. Os irmãos lembram, há tempos atrás, bem rapidinho, um outro juiz do Supremo Tribunal Federal que tinha ali uma capacidade incrível em fazer justiça, Teori Zavascki. Quem lembra dele? Que o helicóptero caiu. Caiu de uma forma misteriosa. Depois que esse avião do Teori Zavascki caiu, quem substituiu o Teori Zavascki? O atual senhor Alexandre de Moraes. Não é muita coincidência, mas deixamos para lá as coincidências. Voltamos aqui ao nosso texto, que o sinal já tocou. Justiça, generosidade. Então, meus irmãos, primeiramente era uma lição para os discípulos esperar um tratamento especial do Senhor, porque eis que nós deixamos e te seguimos. Muitos que começam mais tarde na vida cristã alcançam maiores bênçãos do que os que começam cedo.
Às vezes pessoas se convertem mais tarde na vida, ultrapassam em vida espiritual os que convertem mais cedo. Isso é uma realidade. Talvez eu aqui, eu vim para a igreja aqui, me converti a Cristo em 98, irmã Sueli. Talvez um jovem que se converteu há poucos dias, ele fará obras melhores, mais capacitadas do que o tempo que eu exerci. E louvado seja Deus por isso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Falo, Deus, abençoe aquela pessoa. Ó Deus, que Ele possa fazer o melhor para ti. É isso, meus irmãos, que Deus quer que nós tenhamos. Esse coração generoso. Entender que Deus vai sempre usar pessoas de diferentes épocas e momentos. Essa é a grandeza de Deus. A recompensa do prêmio será dada. O Usain Bolt pegou ali um prêmio porque ele teve esforço em primeiro lugar, o recorde batido, como nós falamos no início, em 200 metros, correu 19 segundos e 19 décimos, marca jamais batida até hoje, porque houve esforço. A recompensa do prêmio se dará aos santos, não de acordo com o ano da sua conversão, nem com o tempo de conversão, mas na medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Pense nisso e orem por essas pessoas, para que Deus levante pessoas que tenham mais capacidade, que tenham mais dom, que tenham mais habilidade com as Escrituras, não é? E que Ele possa dar também a cada um de nós, enquanto nós estivermos aqui, esse privilégio de servir com alegria. Nós não podemos exigir um lugar de honra especial, em lugar de destaque no reino antes dos outros. Lembra alguns apóstolos assim, mas eu vou querer estar do lado esquerdo, do lado direito. Lembra lá atrás? Nada disso. Esta parábola fala da compaixão de Deus. Nesta parábola, o dono da vinha achou esses homens desempregados numa praça e lhes deu serviço e um salário para ajudar a suprir as necessidades de sua família. Ele pagou por um ordenado de um dia. Ele não mediu ali as circunstâncias ali. Ele não avaliou o que outros iriam falar. Ele foi generoso. Ele usou de compaixão. Os trabalhadores contratados, por último, não cumpriram a carga horária completa, é bem verdade, mas receberam o mesmo valor. Deus não olha para a quantidade do nosso serviço, mas o amor e a dedicação com que trabalhamos. Então, meus irmãos, nós podemos nos dedicar mais, orar mais, se comprometer mais, ter mais compaixão, mais generosidade. Deus, faça que nós possamos renovar a cada dia, de acordo com o seu querer, de acordo com aquela graça que nos foi dada. A maior lição é que tudo o que recebemos é pela sua graça, não merecemos nada de Deus. O que Deus nos dá não é pagamento, mas sim um presente, não é prêmio, é resultado da sua infinita, maravilhosa graça. Amém, irmãos? Que possamos guardar isso em nosso coração. E quando muitas vezes, meus irmãos, nós não concordarmos com algo que acontece aos nossos olhos não seja muito bom, Deus, abençoa aquele irmão. E se possível, fala com ele de uma forma, ou com ela, de uma forma generosa, de uma forma branda, para que possa haver uma transformação, uma mudança de atitude através daquilo que Deus coloca em nosso coração. E para concluir, meus irmãos, esta parábola só é difícil de entender para aqueles que falham em reconhecer a sua absoluta dependência da graça diante de qualquer coisa boa que vem da mão de Deus. O cristão verdadeiro não pode ter ciúmes das boas dádivas que Deus dá aos outros, mas sim nos alegrarmos por outras pessoas, por receberem boas dádivas e serem também abençoados por Deus. O que quer dizer isso? Olha, se aquela pessoa foi abençoada, nós devemos nos alegrar com ela. Nos alegrar, para que Deus assim possa abençoar a vida das pessoas, como tem abençoado as nossas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que essa meditação possa ter alcançado os vossos corações e que guarde essa palavra, generosidade. A generosidade de Deus possa estar em nossos corações. E na próxima aula, o irmão Wander estará com o tema As 10 Virgens. Não falte. Que Deus abençoe os irmãos.